Explorações urbanas. Muitas pessoas que parecem não ter amor pela vida decidem explorar casas abandonadas, escolas e prédios e postar no YouTube. Esse tema ficou muito popular há não muito tempo atrás, já que esses lugares de fato são muito intrigantes de se explorar. Porém, o que ninguém imagina é que enquanto você está explorando esses lugares abandonados, você pode encontrar pessoas morando nesses lugares, geralmente mendigos e alcoólatras. Porém, alguns desses encontros são bem perturbadores. Então eu separei e minerei os vídeos mais perturbadores que eu pude achar no YouTube e compilei aqui para vocês. Então, essas são as... Esse daí é o Urbex Hill, um canal focado apenas em explorações urbanas. É em Cleveland, Ohio, sendo um dos estados mais perigosos dos Estados Unidos. Podemos dizer que é praticamente o Rio de Janeiro dos Estados Unidos. E esse daí é o Chris, o dono do canal. Esse Giga Shed aí explora sozinho esses lugares tenebrosos. Sério, ele já teve vários encontros perturbadores com outras pessoas. Porém, em um vídeo em específico, as coisas saíram fora do controle. O vídeo começa com o Chris explorando o edifício Rockefeller, que já está abandonado há quase 4 anos. No começo da exploração, já dá para ver que o prédio está bem bagunçado, com janelas quebradas e escritórios inteiros deixados para trás. Alguns deles até contendo documentos da Suprema Corte dos Estados Unidos. Porém, conforme a exploração continua, Chris acha alguns sinais bem preocupantes sobre o edifício. Ele até chega a encontrar vestígios de algumas agulhas e drogas e acampamentos de pessoas. O que quer dizer que algumas pessoas utilizam esse lugar tanto para dormir como também para utilizar alucinógenos. Porém, o mais preocupante de tudo isso é que ele também acha no chão e marcado nas paredes e vidros buracos de balas e estojos de munição calibre 9mm. O que só por isso já torna a situação bem desconfortável, já que muito provavelmente Chris pode não estar sozinho naquele lugar. E o pior é que ele não estava. Ele começa a escutar barulho e começa a escutar vozes muito altas perto dele. Oh shit. Somebody's here. Listen to that. E conforme ele continua explorando, os barulhos apenas aumentam. Então Chris decide investigar o que são esses barulhos. E isso acontece. Ele encontra um grupo de pessoas nas escadas, que não parecem estar muito felizes com a presença de Chris. Porém, infelizmente, a câmera de Chris não consegue gravar o áudio, mas Chris chega a mencionar que uma pessoa desse grupo engatilhou uma arma e ameaçou atirar no Chris. Ele inicialmente achou que essas pessoas eram exploradores assim como ele, porém, na verdade, eles eram saqueadores de metal, que estavam armados e usando drogas enquanto destruíam o local, onde provavelmente todas aquelas balas e vidros quebrados no início do vídeo eram desse mesmo grupo.
Felizmente, Chris consegue sair dessa situação, já que ele também estava armado e ameaçou o grupo também. Então ele desce alguns andares e continua a exploração, já que ele é Shed, não tem medo de nada. esse cara é tenebroso mesmo. Porém, não muito tempo depois, aquele mesmo grupo começa a gritar e discutir entre si, provavelmente já sobre o estado de algum alucinógeno. É possível até escutar sons de tiros. E se a situação já não estivesse perigosa o suficiente, ele começa a escutar sons de passos cada vez mais próximos dele. E que provavelmente eles estavam atrás de Chris. Então, obviamente, não querendo ficar para ver no que ia dar, ele mete o pé desse prédio o mais rápido possível. Depois de tudo isso que eu mostrei pra vocês, vocês devem ter achado tudo bem perturbador, né? Mas e se eu te dissesse que em outra exploração desse mesmo canal, ele conseguiu ter um encontro ainda mais perturbador que esse? Em outro vídeo de Chris, intitulado como Encontro Muito Assustador à Noite, Chris explora uma velha escola abandonada, onde o mesmo já havia explorado outras vezes no passado. E nessas vezes ele já havia encontrado sinais de outras pessoas habitando essa escola. What's upstairs? Oh shit. E até chegou a encontrar uma pessoa vivendo lá. Somebody's in there. Holy shit. I'm out. Fuck that. Porém, depois de quase 3 anos de sua última ida até lá, ele decide novamente explorar essa mesma escola. No início da exploração, já podemos perceber que a escola está totalmente destruída e completamente suja. Porém, conforme ele vai explorando, ele encontra uma porta com um aviso. E obviamente alguém estava morando naquele lugar e usando aquela sala para beber ou usar algum tipo de alucinógeno. De qualquer forma, Chris decide continuar sua exploração. Mas alguns minutos depois, ele começa a escutar alguns sons estranhos vindo do andar de baixo. Oh shit. Então, curioso, ele vai até o andar de baixo para descobrir o que estava fazendo aqueles sons. Até que... What the hell was that? What
Ele encontra uma pessoa que nem sequer reage com a presença de Chris e some na escuridão. Durante a exploração, o Chris não chega a perceber a presença de outra pessoa. Porém, alguns poucos minutos depois, ele tem um encontro não muito agradável. Obviamente, Chris sai imediatamente daquele lugar para evitar o pior. Depois de voltar para casa, Chris repassa as gravações e nos mostra algo perturbador que ele não havia percebido. Durante a exploração, é possível ver que aquele homem estava seguindo Chris durante todo aquele tempo. Ele até chega a comentar uma coisa. Isso me assusta, porque me fez perceber que nas 2 vezes em que explorei esse prédio à noite, eu estava sendo observado e seguido por pessoas sem sequer que eu soubesse. Depois de tudo isso que eu mostrei hoje, ficou claro que explorar esses lugares, por mais que seja intrigante de certa forma e até interessante de se fazer, obviamente pode acabar de uma forma horrível, já que você não sabe o que ou quem está vivendo naquele lugar, e muito menos a intenção dessas pessoas. Mas e aí, cara, o que você achou de tudo isso? Aqui é o Nael e até mais.